Boa tarde, super tarde, com Bispo Jonas. Girando com a notícia. Fala aí, Bispo Jonas. Bispo Jonas, fala aí. Agora sim, nós vamos estar gravando nesse material, na parceria aí com a CBN Primeiras Notícias, né? Vamos estar gravando na íntegra todo esse conteúdo para dentro da nossa programação aqui, Boa Tarde e Super Tarde. Vamos lá. Da proposta no Supremo, ministra Carmen Lúcia antecipa código de conduta a juízes eleitorais. Hugo Mota envia PEC para dar protagonismo à Câmara ao fim da escala 6x1 em ano eleitoral. Anvisa faz alerta sobre o uso de canetas emagrecedoras e risco de pancreatite. Os 3 assuntos mais importantes do dia em apenas 10 minutos. Ouça agora só o que é essencial para você começar a sua terça-feira. Eu sou o Frederico Goulart e você está no CBN Primeiras Notícias. A presidente do TSE, ministra Carmen Lúcia, deve apresentar hoje aos presidentes dos tribunais regionais a proposta de um código de conduta para juízes eleitorais. Na semana passada, a ministra adiantou que o programa terá 10 regras para assegurar um comportamento legítimo, confiável e transparente de juízas e juízes nas campanhas. A ministra Carmen Lúcia foi nomeada pelo presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Edson Fachin, como relatora do Código de Conduta e Ética no Supremo Tribunal Federal também. A primeira reunião para tratar do assunto estava prevista para quinta-feira, mas foi cancelada depois que os ministros Alexandre de Moraes e Dias Toffoli descartaram a necessidade de um código de conduta. Os 2 ministros têm sido criticados por causa dos desdobramentos do caso do Banco Master. Como relator, o ministro Dias Toffoli tomou decisões controversas sobre o inquérito e, além disso, irmãos do ministro tinham negócios num resort com um cunhado do banqueiro Daniel Vorcaro. No caso de Alexandre de Moraes, o escritório de advocacia da mulher do ministro tinha um contrato milionário também com o Banco Master. Hoje, a CPI do crime organizado pode votar a convocação de Viviane Bach e dos irmãos de Dias Toffoli. Ontem, quem falou sobre o caso do Banco Master foi o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo. Em meio aos questionamentos sobre eventual omissão, Galípolo saiu em defesa da atuação do Banco Central no processo. Em janeiro, também o diretor de fiscalização começa a levantar dúvidas sobre algumas negociações de carteira. O que soou estranho para o diretor de fiscalização era a formação de novas carteiras. Se você está com dificuldade de liquidez, como é que você está formando uma nova carteira? Em fevereiro, constitui um grupo específico para fazer uma diligência e analisar essas carteiras. Em março, esse grupo apresenta uma primeira versão para o diretor de fiscalização, onde não encontra evidências que corroborem a existência da carteira. O Banco Central não faz notícia de crime, não determina que aconteceu um crime. Isso é função da polícia e da justiça e do Ministério Público. Ao detalhar a liquidação do Banco Master, Gabriel Galípolo disse que não é crime anunciar o pagamento de juros bem acima do que é praticado pelo mercado, como anunciava o banco de Daniel Vorcaro. Para atrair investidores, o Master oferecia rendimentos de até 140% do CDI, muito acima do valor do mercado. Apesar de ter provocado um rombo de 41 bilhões de reais no Fundo Garantidor de Crédito, o presidente do Banco Central disse que o Master não representava um risco sistêmico. Nós estamos falando de um banco S3, que tem em torno de 0,5% dos ativos. De novo, para quem está assistindo a gente, como se tivesse um time da terceira divisão. A pergunta dos meus pares é, por que um time da terceira divisão está causando esse tipo de comoção? Mais difícil foi quem teve que liquidar o Bamerindos, o Econômico, o Nacional. Eram bancos que tinham relevância sistêmica. O diretor jurídico do BRB, Jaques Veloso de Mello, renunciou ao cargo.
Foi ele quem assinou um parecer sobre a compra do Banco Master pelo Banco de Brasília. Na ocasião, ele gravou um vídeo para a circulação interna do banco, dizendo que tinha sido tomadas medidas para que não houvesse prejuízo aos funcionários e controladores do Banco de Brasília. Segundo o Banco Central, o BRB teve um prejuízo estimado de 5 bilhões de reais com carteiras fraudadas do Banco Master. O presidente da Câmara, o deputado Hugo Mota, anunciou o envio da PEC que põe fim à escala 6x1 para a Comissão de Constituição e Justiça da Casa. Segundo o parlamentar, após a análise do texto pelo colegiado, a proposta será encaminhada para debate em uma comissão especial. Ainda nessa semana, o presidente Lula deve se reunir com Hugo Mota para tentar fechar um acordo sobre o tema. De Brasília, a repórter Samantha Klein nos conta agora que os dois lados disputam o protagonismo da proposta que será votada pelo Congresso em ano eleitoral. Olá, Fred. Num movimento que antecipou a disputa pela paternidade do fim da escala 6x1, o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, encaminhou o PEC que trata do tema para a Comissão de Constituição e Justiça da Casa. O texto é de autoria da deputada Érica Hilton, ao qual foi apensada uma proposta do deputado Reginaldo Lopes. Ambos os textos defendem a redução da jornada de trabalho para 36 horas semanais. Mota comentou. O parlamento quer puxar para si o protagonismo nesse tema. É importante o apoio do governo. Nós sabemos que o governo tem uma posição favorável e essa discussão na CCJ e posteriormente na comissão especial vai dar ao tema, na minha avaliação, o amadurecimento que a proposta merece ter. O governo, que pretendia protagonizar o debate, respondeu imediatamente. O ministro da Secretaria-Geral de Governo, Guilherme Boulos, disse que a iniciativa de Mota é positiva. Ainda assim, o Planalto vai enviar ao Congresso um projeto de lei em regime de urgência. O governo segue na proposta de enviar um projeto de lei com urgência constitucional, porque isso faria com que a votação pudesse ocorrer nos próximos meses. A urgência constitucional em 60 dias, ela trava a pauta da Casa Legislativa se não for votada. Então a gente garante as condições para que seja votado. O objetivo do presidente Lula é votar o fim da escala 6x1 ainda esse semestre, ainda esse ano. A ideia do governo é aprovar essa proposta ainda neste semestre. Para discutir qual o melhor caminho, o governo costura uma reunião com Hugo Mota, o presidente Lula e a ministra Gleisi Hoffmann. Essa reunião está prevista para quinta-feira. O movimento do presidente da Casa ocorre poucos meses antes das eleições e marca mais um episódio da tentativa de emplacar temas populares. A matéria vem também logo depois da avalanche de críticas ao Congresso pela proposta que permite o furo do teto do funcionalismo para alguns servidores. Por outro lado, a proposta também se tornou uma bandeira de alguns setores da direita diante da repercussão popular do tema. Porém, a defesa é pela redução das 44 horas semanais máximas para 40 horas, sem necessariamente diminuir o número de dias trabalhados. Outro ponto que deverá ser ressuscitado é a desoneração da folha de pagamentos, como contraponto à redução da jornada de trabalho. A Anvisa emitiu um alerta sobre os riscos associados ao uso indiscriminado dos medicamentos conhecidos como canetas emagrecedoras. A preocupação central é o aumento de casos de pancreatite aguda, uma inflamação severa do pâncreas. Igor Cardim. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária emitiu um alerta para reforçar os riscos do uso indevido das chamadas canetas emagrecedoras. Segundo a Anvisa, houve um aumento de notificações de casos de pancreatite associados ao uso de medicamentos como Ozempic e Mounjaro. No Brasil, somente entre 2020 e dezembro de 2025 foram registradas 145 suspeitas de eventos adversos, incluindo 6 casos com desfecho suspeito de óbito. Todos os registros estão em investigação. Dados internacionais mostram
que a agência reguladora do Reino Unido registrou 1.296 notificações de pancreatite ligadas a esses medicamentos entre 2007 e outubro de 2025, com 19 mortes. Segundo a Anvisa, esses medicamentos só devem ser usados para as doenças indicadas em bula e sempre com receita e acompanhamento médico. O principal risco citado é a pancreatite aguda, uma inflamação grave no pâncreas que pode evoluir para casos severos e até fatais. De acordo com a cirurgiã gastroenterologista Débora Menezes Abuchain, pessoas que desrespeitam a orientação médica quanto ao uso ou dose correm mais risco de desenvolver a forma grave da inflamação no pâncreas. O grande perigo do uso equivocado, aquelas pessoas que fazem sem critério médico ou apenas para fins estéticos rápidos, é ignorar esses antecedentes, às vezes por desconhecer ou realmente ignorar a existência deles, fazer escaladas de dose muito rápidas ou usar doses acima do recomendado para aquele biotipo, para aquela pessoa. E isso tira o tempo que o pâncreas precisaria para se adaptar ao estímulo da droga. Desde junho de 2025, a venda desses medicamentos exige retenção da receita nas farmácias com validade de até 90 dias para evitar o uso sem indicação médica. A Anvisa orienta que pacientes procurem atendimento imediato em caso de dor abdominal forte e persistente, além de náuseas e vômitos. Além disso, profissionais de saúde devem interromper o tratamento ao suspeitar de pancreatite e registrar os casos no sistema Vigimed. Mesmo com o alerta, a agência afirmou que os benefícios continuam maiores que os riscos quando o uso é feito de forma correta. Essas foram as 3 principais informações de hoje. O Primeiras Notícias é um podcast da CBN produzido por mim, Frederico Goulart, e pela Ana Luísa Barreto. A edição sonora é do Isaac Roberto. Estamos todos os dias antes das 6 da manhã no aplicativo da CBN, nas caixas de som inteligentes e em todos os tocadores de áudio. Um ótimo dia para você. Girando com a notícia.